amigos palmeirenses, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. E hoje eu faço as honras da casa aqui no canal. Estou com uma figura mais do que ilustre de uma família tradicionalíssima no futebol. E para nós palmeirenses, o ápice, esse Olha daqui, aí. ó, divino, o da Guia. Estou com Namir da Guia, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, né, através dos nossos amigos aí do Verdade. Tonhão, não o Tonhão zagueiro, né, Sim. é o Tonhão da Maria Bonita e Lampião, Isso, da confecção, aqui de Rio Claro. aqui da cidade de Rio Claro. Mandar um abraço pro Tonhão também aí, que proporcionou Isso. esse encontro aí, essa nossa amizade, podemos dizer assim, Verdade. né, e prazer muito grande, uma satisfação imensa mesmo, né? Porque que liga a câmera que a gente fala essas coisas, mas é bem legal o que o YouTube proporciona, pessoas honestas proporciona, Claro. né? A gente vai fazendo amizade com pessoas que são, assim, sensacionais, e você, uma honra gigante ter aqui no canal. Namir da Guia, faça suas honras, seja bem-vindo. Tá, joia. Muito obrigado, Tarcísio. Um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aí. Como você disse, a gente não sabe o momento que vão estar assistindo a gente. Então vamos bater um papo aí sobre futebol hoje, né? Sobre Palmeiras, né? Nós Palmeiras também temos isso em comum. Não vim com a minha camisa do Palmeiras, mas tá tudo certo. Ele pode, isso daqui pode, isso daqui pode. Isso daqui tem know-how para falar de Palmeiras, né? Sim. Até porque é filho do maior ídolo, treinou na categoria de base do Palmeiras. Exato. Fui sócio durante muitos anos do clube também. E acompanha o Palmeiras direto, você está no Palácio lá também, no estádio, né? Sempre que possível estou lá. Hoje estou morando em Fortaleza, mas sempre que venho a São Paulo, eu já ponho uma data ali que vai ter jogo para poder participar, poder assistir, junto com meu pai lá também. É muito bacana ver o carinho que o torcedor tem com ele até hoje. Não só com ele, né? Os jogadores antigos também têm esse carinho muito grande da torcida palmeirense. E eu acho que é inigualável. Pode ter até uma outra torcida que respeite tanto, trate bem os seus ídolos. Mas melhor não tem. O que o torcedor palmeirense realmente tem de gratidão, posso falar isso para você, Tarcísio, aqui, né, nesse bate-papo. Não teve uma vez que eu saí com meu pai, em qualquer lugar que eu fui, não chegou antigamente, era só autógrafo, né? É. Chegava lá com o papelzinho. Eu tenho. Então, depois você me mostra. Vou te mostrar na camisa. Então o torcedor chega, Ademir, dá um autógrafo, dá um abraço e fala, obrigado pelo que você fez pela gente. É uma frase recorrente, muito recorrente. E hoje em dia, selfies, né, os videozinhos. Pô, Ademir, manda um abraço pro meu primo, não sei de onde, tá fazendo aniversário. Então, realmente, fantástico esse carinho que a torcida tem com ele. E o que você sente, assim, como filho dele, a representatividade, né, que você está falando, assim, onde chega o seu Ademir? Eu posso falar por conta, né, que eu conheci seu pai aqui num evento que teve em Rio Claro. Já veio algumas vezes para cá, né? E eu posso falar como prova mesmo, super receptivo, um cara que é ídolo, humilde, deu um discurso ali, né, discursou para as criancinhas que estavam ali participando do campeonato, e o tato, sabe, a paciência. Sim. Isso que foi um negócio que me chamou muita atenção, porque a gente sabe que ele tem uma imagem a zelar, ele também tem que fazer o dinheiro dele, tá tudo certo, porque, né, ninguém vive só de brisa, Sim, né? exato. Mas, assim, você vê que o que ele fala tem verdade, entendeu? Falando para as crianças, treina, mas estuda, continua, é muito se importante. dedica. Eu achei, assim, fenomenal, sabe? Um senhorzinho, seu pai tá com 82 anos. 82 anos de idade. E muito bem jogando bola. Sim, bate essa bolinha, quer jogar, treina durante a semana para poder jogar. E tem uma coisa curiosa, que todo mundo quer que ele faça um golzinho, né? Então, geralmente o juiz arruma um pênalti e aí ele treina lá durante a semana, no prédio que ele mora tem um campinho, treina um pênaltizinho para chegar no jogo e conseguir fazer esse gol. Vamos para a primeira cornetagem? Você acha que seu pai tá batendo pênalti melhor que os jogadores do Palmeiras? Que se o Palmeiras for para decisão para pênalti... A gente tá com esse trauma aí, né? Já temos um tempinho. Mudou bastante nessa questão do goleiro, assim. Antigamente os goleiros não eram tão acionados, né? Mas hoje em dia se começa muito a construção da jogada. Na verdade, ali com o goleiro. Vou contar uma história para os mais novos não sabem. Talvez você não se lembre que você não viu. Antigamente, a regra permitia que ao atrasar para o goleiro ele pudesse pegar com a mão. Então, por exemplo, o Emerson Leão, que é o nosso grande
Os maiores do Palmeiras. Exato. Ele era especialista nisso. Então, atrasava uma bola para ele, ele se jogava no chão, pegava a bola, deitava. Era um antijogo, mas se ganhava um tempo. Né? Então, acho que para acelerar o jogo, essa regra mudou. Né? Aí foi só com os pés. Aí, durante muito tempo, não se utilizou. Mas de um tempo para cá, né, percebeu-se que é uma saída excelente de bola, né? Gira no goleiro e começa de novo, vira o lado. Então, o goleiro tem que ter, hoje em dia, esse repertório com os pés, com os dois, inclusive. Né? Isso é um passe, é um dos fundamentos que a gente vai conversar aqui também, né? Namir, conta um pouquinho da sua história para nós, assim, vindo de uma família, né? Para quem não sabe, o seu avô, Domingos da Guia, foi jogador de futebol também, foi zagueiro, né? Jogou pelo Bangu, jogou na seleção brasileira também, né? Aí vem o seu pai, dispensa apresentações, sim. E aí vem você, como tá lá no PDF, o legado do futebol, né? Sim. Comenta um pouquinho para nós como tudo começou, essa sua paixão pelo futebol, a base, né, que você jogou no Palmeiras ali também, jogou com o Maurício Gagliotti. Fala pro pessoal um pouquinho. Vou contar, aí. Vamos lá aos pouquinhos então. Começando pelo meu avô, né? Meu avô, ele jogou na década de 30, era parceiro do Leônidas da Silva, né? O inventor aí da bicicleta, que todo mundo diz o diamante negro, né? Inclusive, eu descobri a história no livro chama-se Diamante Eterno, livro do Leônidas da Silva. Depois tem um livro também do meu avô, a gente tem a evolução do futebol. Então, resumidamente, meu avô, ele foi considerado por muitos o melhor zagueiro de todos os tempos, essa alcunha, né? E ele tinha uma coisa que ele gostava muito de dizer, porque ele jogou no Nacional do Uruguai, no Boca Juniors e no Vasco da Gama também, sim, e no Flamengo. Então, ele gostava de dizer que o único jogador que tinha um tri por 3 países diferentes na América do Sul era ele. Ele tinha sido campeão no Vasco, no ano seguinte no Uruguai e no outro ano no Boca Juniors. Então, ele falava assim, todo orgulhoso, Pelé tem muitos títulos, mas um tri sul-americano, não, meu amigo, só Domingos da Guia tem. E é uma marca, né? Uma baita marca, né? Com certeza. Então, a gente teve isso daí, inclusive, aí são de Bangu, né? A família da Guia é de Bangu. Meu avô começou no Bangu, meu pai também começou no Bangu. E aí depois, né, como criança, eu era mascote, entrava de mascote, ia nos treinos do Palmeiras, que era muito bacana. Vamos pôr as imagens aí do Gabinete das Costas. Você coloca lá as imagens, 78, 76, eu entro, inclusive, no último título, antes da nossa fila, 76, quando o Palmeiras entrou com as faixas, eu entro lá de mascote. Você também coloca a imagem lá para a galera ver. Não vão me reconhecer, mas sou eu. Sou eu, mano. E foi muito bacana essa infância dentro do Palmeiras, né? Então, é um privilégio, né? Você sabe que você foi um escolhido de Deus, né? Falou assim, você vai acompanhar essa academia em loco. Exato, e era uma coisa muito bacana. Eu ia no ônibus da equipe, chegava no estádio com ônibus, né? Ficava no vestiário. É muito bacana aquele clima de vestiário, aquela tensão antes do jogo. Eu até falo cheiro de vestiário, né? O vestiário tem um cheiro diferente, assim, uma coisa profissional. Quando é profissional, né? Infelizmente, ainda nos nossos clubes, na parte amadora, não tem tanta estrutura. Né? Ali a imprensa, tal, aquela tensão de entrar. Todo mundo, vamos. Você percebia, assim, essa diferença mesmo, tipo assim, de ter um jogo mais importante? O jogador fala, tipo, hoje eu vou ter que desempenhar porque hoje é contra o Corinthians, contra o São Paulo. Eu não tinha porque... Como que era dentro do ônibus? Tipo assim, quando o jogo o Palmeiras ia jogar, vamos supor, contra um Guarani ou contra um clássico? Tinha aquele um comportamento diferente? Assim, na verdade, dos atletas, não. Todo mundo quietinho, todo mundo tranquilo. Mas ao se aproximar do Morumbi, por exemplo, se era um clássico, já tinha, sei lá, a torcida do Corinthians já vinha e falava mal, essas coisas de torcedor, ou já vinha muito mais palmeirense, vamos lá, hoje vamos ganhar deles, não sei o quê. Então tinha esse lado da torcida muito mais presente quando você está chegando no estádio. Meio a meio, né? Muito legal, até porque os torcedores podiam sentar um do lado do outro, né? Não tinha confusão que nem tem, nunca ninguém morreu naquela época. Era uma época que tinha essa coisa mais saudável, né, de rivalidade também. Não me lembro assim de ter confusão entre atletas, que nem a gente tem recentemente. Mas assim, uma época muito boa mesmo. Namir, e dentro do futebol tem quantos anos já que você está atuando? Contando ali a categoria de base, né, que você jogou com o Maurício, com o Gagliotti, o nosso ex-presidente. Conta para o pessoal como que começou assim a sua base, por que você passou a treinar? Conta para nós aí.
Então, como eu falei, até quando eu ministro algumas palestras, eu começo assim, né? Eu falo, olha, todo mundo que está aqui com certeza ama o futebol, ama o esporte, né? Muitas vezes, por quê? Porque o seu pai te levava no estádio, você tem essa lembrança antiga. Às vezes é um vizinho, tem histórias de alunos meus, que o vizinho gostava muito de futebol, a família não gostava, e ele via aquela bagunça, aquela alegria, ele passou a gostar de determinado time pela e Convivência, né? os outros apaixonados com camisa, ou sempre um tio deu uma camisa de um clube, aí o menino vira torcedor, começa a acompanhar. Hoje em dia, com a facilidade da televisão, né, também falar para os nossos amigos aí mais novos que talvez não saibam, eu, por exemplo, na época, aí, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, só tinha você ir no estádio, ou assistir em casa no rádio, não se transmitia jogos ao vivo. Então, eu também, pena que eu perdi, eu tinha uma coleção de ingressos assim gigante, de todos os jogos que eu ia, eu guardava o ingresso. Porque assim, eu não ia em jogos fora, mas durante assim uns 10 anos, todos os jogos do Palmeiras que era na capital, eu ia. Eu não perdia um jogo. Então a coleção tava numa caixa de sapato, assim, era um bolinho assim de figurinha grande. Né? Então a gente tinha esse acompanhamento. Né? Então o que você me falou, como torcedor no primeiro momento, e essa paixão veio de eu estar lá dentro, né? De ter um pai ídolo, era uma coisa assim meio estranha, uma coisa assim que só depois você entende. Mas no início a paixão veio dali, porque você falou, entrar no vestiário, estar dentro de um ônibus, e outra, numa fase boa, o time ganhando, o torcedor feliz depois dos jogos. O time era meio ruim, né, naquela época, né? Não, o time era bom. O time era meio ruinzinho naquela época, né, meu academia. Deus. Então, assim, comecei com essa paixão, né, e depois, por estar dentro do clube, fui atleta de base, das categorias de base do clube, que na época era infantil, juvenil e júnior, né? A molecada de hoje aí, sub-15, sub-17, sub-20. E fui até essa categoria, não consegui me profissionalizar naquela época, que nós já estávamos na fila, então era muito difícil no Palmeiras na época alguém conseguir subir. Né? E só para a galera de casa saber, eu sou contemporâneo do Tonhão e do Veloso. O Tonhão é um ano mais velho, o Veloso 2 anos mais velho. A gente chegou a treinar junto, mas você vê, de um grupo aí de 50, 70 atletas, só 2 ou 3 conseguiram subir. Inviabiliza bastante o momento do clube, né? Por exemplo, hoje o Palmeiras aí ganha no sub-20, sub-17. O Palmeiras foi campeão recente aí na Libertadores, cheio de moleque, né? Exato. O Palmeiras fez um jogo emblemático contra o River Plate, onde jogou Patrick, Gabriel Menino, jogou Danilo. Então, assim, a base está sendo bem utilizada no Palmeiras aí de 2014, 2015 para cá, né? O trabalho, por exemplo, contar para os nossos amigos, na minha época, que eu estou falando lá, fiquei até 88, nós não tínhamos campo para treinar. Não podia treinar no Parque Antártico. Então, o Palmeiras alugava um campo fora, uma vez por semana ou duas, para você ir treinar. Aí já temos o CT da nossa base aí há uns 15 anos, eu não sei exatamente, 20 anos. Aí quando o garoto já tem um campo próprio para treinar, treina todos os dias, né? Com excelentes profissionais que nós temos aí no comando de treinadores, aí os frutos começam a render. 5 anos depois, 10 anos depois. Esses dias eu vi uma entrevista do nosso gestor da base, me fugiu o nome agora, nosso diretor. O João Paulo Sampaio. Ele mesmo, gente boa demais. Ele falou que o Palmeiras hoje está ganhando o futsal sub-8, sub-10. Ganha. Ou seja, esse menino ele vai ficar 10 anos no clube, 8 anos no clube. Então, quando ele é lançado, na verdade, eu acho errado esse termo de ser lançado. Ele já vem sendo trabalhado. Né? Exato. Quando ele sobe o último degrau, que seria chegar no profissional, ele já tem uma história vencedora dentro do clube e fica muito mais fácil. Você que trabalha ali no dia a dia do futebol, você falou, é perfeito isso para mim, porque assim, Namir, muito se fala hoje em dia, quando o jogador é lançado, isso, que o pessoal fala assim, mas eles têm que ter um tempo de adaptação, de maturação. Eu até comento com os amigos, falo, gente, mas hoje, esse jovem de 20 anos, 21, ou até 17, 18, como o Hendrick, o Estevão, por exemplo, eles já sabem o peso da camisa, sim, eles já treinam toda essa parte teórica que vocês desenvolvem, né? Então, tipo, gente, eles não precisam, eles já estão prontos. É lógico que ele vai ganhar experiência, que é uma outra coisa. exato. Agora, aquela criança já tem uma aptidão e já treina, você acha que quando ela vai para o profissional, ela já está pronta, futebolisticamente falando? Ela está muito perto assim de estar pronta, mas assim, o que facilita muito o meu entender é o seguinte, por exemplo, hoje em dia, esses garotos já jogaram no Allianz Parque 5, 10, 15, 20 vezes. Com torcida. Com torcida,
Antigamente, eu estou falando da minha época, a gente não jogava. Então, você imagina, o menino nunca jogou na época do Parque Antártico. Então, ele tinha essa pressão, puxa, vou jogar pela primeira vez no Parque Antártico. A torcida tá lá. Então ele já não tem esse peso, né? E agora, o que eu acho que o mais importante para ele estar pronto é ele conviver com o grupo. Então, por exemplo, ele subiu profissional, treinou 3 meses, treinou 6 meses com o grupo, todo mundo conhece ele, e tem um fator da confiança. Porque se sobe um garoto que você nunca treinou junto, você não conhece, será que eu vou lançar ele, vou dar bola para ele? Não sei as características dele. Mas se ele está treinando com você há 3, 4, 5 meses, fica um processo automático. Então, eu acho que sim. Com essa transição, ele já chega pronto. No caso, você acha assim que hoje seria mais fácil ser profissional do que antes, até pela qualidade também dos jogadores de antigamente? Não, é mais fácil, porque eu estou complementando, reforçando o que eu falei. A gente não tinha nem campo para treinar, treinava uma vez por semana no campo. Hoje eles já treinam, se o treinador quiser, todos os dias. Então ele consegue evoluir muito mais. Hoje em dia, com a globalização, o garoto consegue assistir, por exemplo, ele é um volante. Ele assiste um jogo do campeonato italiano, na hora que ele quiser. Tem diversas referências, Isso, né? Inclusive, eu falo muito com meus atletas, olha, qual que é a sua posição? Observa um jogador da sua posição, se ele domina a bola, se ele toca, se ele domina e já toca, ou se ele domina, dá 2 toques na bola, faz o lançamento, se ele faz lançamento, se ele toca curto. Se espelha em alguém, tem um ídolo, e aí você consegue, através disso, se aprimorar mais. Namir, comenta pro pessoal aí, não vale seu pai, não vai. Esse daí, Ixi, vai me pôr numa enrascada. Não vale, hein? Vamos lá. Qual a sua referência no futebol que você se espelhou, como você comentou, dos meninos da base? Fala, pessoal, a posição que você jogava e quem que era a sua referência. Na verdade, assim, como eu fiquei muitos anos no clube, eu comecei jogando na frente, depois eu fui pro meio, terminei na zaga. Então, me ajudou até bastante como treinador, porque eu conheci... Só não fui nem, etapas, nem né? lateral, nem ponta, porque na época ainda tinha as pontas, né? Nós tínhamos o Edu, conhecido como Edu Bala, e tínhamos na esquerda o Ney, né? Então, minha referência era esses atletas mais próximos mesmo, que nós, como torcia para o Palmeiras, respirávamos Palmeiras. Então, foram sempre esses atletas. Eu me lembro do Jorginho Cutinati, que era um ponta-direita muito bom também. Infelizmente, pegou a época da fila, mas era uma pessoa que eu gostava bastante, assim. O único atleta que eu vi bater escanteio de um lado com a perna direita, do outro lado ele batia com a perna esquerda, no segundo palco, o Wagner Bacharel ajeitar, o Luiz Pereira também, né? O Luiz Pereira, ícone também, e tive a oportunidade, nós somos bem próximos, meus pais batizaram a filha dele, são padrinhos, legal. Então a gente sempre teve essa proximidade. Mas isso, esses jogadores que são referências, que conseguem chegar na seleção, não exatamente 1 ou 2, mas a gente sempre olhou e um dia quero estar lá, né? Então você tem isso como ídolo. E vai virando um ciclo mesmo, né? Porque aquelas pessoas que... Os garotos que sobem dão esperança para que outros, tipo, isso. Pô, aconteceu com o Namir, vai acontecer comigo. Exato. Aí o Tarcísio sobe, aí vem o outro, e assim sucessivamente, né, cara? O Palmeiras, então, tem trabalhado muito bem essa questão da base. Tem feito, para alguns, eu acho que uma boa venda, para outros nem tantos, porque... É o momento também, né? Tem moleque ali que eu acho que valeria ter vendido por bem mais. A gente tem outros exemplos, assim, em equipes rivais que vendem melhor do que o Palmeiras, né? Mas, enfim, isso daí é uma outra seara. É um lado comercial aí. Mas, enfim... vamos falar um pouquinho da sua parte técnica e teórica, né, do curso Metodologia da Guia de Treinamento. Aqui tem pouca informação, tem pouco conhecimento para poder instruir aí as crianças, né? Vamos lá. Namir, começa esse treinamento, essa metodologia, a partir de quantos anos que a criança pode estar ali na sua mão, com todo o acompanhamento dos profissionais? Na verdade, a gente recomenda a partir dos 5 anos, né? Vai depender muito aí do desenvolvimento do seu filho, né? Do seu filho, da sua filha, porque às vezes tem criança de 5 anos muito espertas e tem crianças de 5 anos que ainda estão desenvolvendo. Então, a partir de 5, a partir de 7, com certeza, a gente já é recomendado. Nós temos várias competições aí para criança de 7 anos já oficiais, né? Nas federações, por exemplo. Então, a gente recomenda a partir dessa idade. E contar um pouquinho como começou essa ideia do curso. Exatamente na pandemia, né? Na pandemia nós ficamos em lockdown, né? Durante uns 3, 4 meses, e depois eu voltei a trabalhar dando aulas remotas, né? No caso era de futsal, aulas remotas de futsal, onde eu tinha que gravar sozinho uma aula, né? Até a minha mãe me ajudava, ela me filmava no salão de festas do prédio, reservava ali um espacinho,
e eu tinha que fazer atividades para os alunos repetirem em casa, né? Então, no início foi um grande desafio, mas aí depois de 3, 4 meses, né, como tudo na vida, né, você vai pegando a prática, né, acabei fazendo essas atividades ainda sozinho, e aí quando voltamos gradativamente para as atividades normais, fiquei com essa ideia, puxa, um dia eu acho bacana essa ideia de fazer aulas online, né, para que eu possa atingir um número maior de alunos, né? Na época aí eu trabalhava com alunos de 7 a 17 anos. Então fiquei com essa ideia, conversei com meu pai, ele gostou bastante da ideia, e então a gente tentou fazer uma mistura, ele como ex-atleta profissional de dentro do campo, e eu como professor, treinador, né, a gente juntar essas duas vertentes. No primeiro momento, a gente pensou em fazer para alto rendimento, realmente para ajudar atletas que queriam realmente de performance, de performar, né, para a gente auxiliar ele, porque às vezes a gente sabe que o garoto, quando está começando, ele treina 2 vezes por semana, e depois ele passa a treinar 3 ou 4, mas sempre tem aí 1 ou 2 dias por semana para ele trabalhar esses fundamentos, né? Mas aí conversando com amigos, eu sou mestre, né? Eu fiz o mestrado em ensino na saúde, então conversando com algumas colegas, principalmente da área da psicologia, elas relataram um problema muito frequente que tem tido, que é o relacionamento dos pais com os filhos, né? Então elas me sugeriam, puxa, Namir, por que você não faz com uma vertente mais de união familiar, né? Não tanto rendimento esportivo, mas que hoje em dia, né, a gente vai, Tarcísio, você sabe, num restaurante tá cada um lá com o seu celular olhando, não tem nem mais muito diálogo. Não vive mais o presente, né, cara? O único, a vida é um momento, é o agora, né? E a pessoa Exato. acaba se esvaindo por aí. Tá conversando com o distante, não com quem tá na frente. Exato. Né? Imagina que a gente batendo papo e cada um do seu Você celular. já pensou gravando aqui, todo mundo. Não, E tem, hein? Eu vejo alguns não, podcasts. A pessoa toca o telefone, a pessoa, não, quem que é? Desespera, né? Desespera. Eu, pelo menos, não sou nativo digital, né? Não peguei isso no meio do caminho, mas nossos alunos aí são nativos digitais. Mas para não fugir da linha de raciocínio, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, a gente chegou a essa conclusão que a gente ia fazer um treinamento muito parecido com o que seria o alto rendimento, mas com o objetivo do pai fazer em casa com o seu filho. Ou a mãe fazer em casa com o seu filho. Porque já tivemos relatos muito interessantes dos pais virem me agradecer. Puxa, Namir, nunca tinha praticado atividade com meu filho. Obrigado, está sendo muito legal. Meu filho me chama, vamos lá, pai, está na hora, vamos treinar. Então, isso é uma coisa muito gratificante, porque eu percebi através desse feedback dos pais, que geralmente o pai leva o filho na escolinha, larga ele lá, fica 1 hora esperando, de repente um vai tomar uma gelada no bar, ou fica no celular no ali. meu tempo era assim, o pai largava na escolinha, o pau quebrava e depois... Isso, depois vem buscar e traz. Assim, não que eu seja contra a escolinha, muito pelo contrário, mas como eu falei, se ele vai 2 vezes por semana na escolinha, a gente recomenda que ele faça essa atividade em casa 2 vezes também, porque vai melhorar os fundamentos. A gente tem muita atividade, depois você vai mostrar também algumas atividades, né? Vamos colocar os vídeos. A gente vídeos coloca aí. A gente trabalha o passe, por exemplo, passe de primeira e outra, sempre perna esquerda e perna direita. Um dos pilares do curso é a gente trabalhar a ambidestria. Então, eu quero que o aluno, se em casa ele tocou 200 vezes na bola durante a aula, seja 100 com a perna direita e 100 com a perna esquerda, perdão. Para a gente conseguir que ele seja um atleta um pouquinho mais completo. E como é iniciação, já inicia certo. Né? Tem até uma curiosidade, tem uma amiga da minha irmã, né, que ela começou a fazer com o filho, ela falou, Namir, nunca joguei bola, nunca chutei uma bola na minha vida, eu consigo fazer? Daqui a pouco tá chutando melhor que o filho, daqui a pouco. Consigo fazer. Eu falei assim, olha, consegue, até porque ela tem 4 partes. Então começa com alongamento com bola, vai fazer um alongamento tranquilo. Aí começamos com atividades de agilidade e coordenação motora. Consegue fazer também, e claro, cada um no seu ritmo, né? Cada um, você pode fazer um zigue-zague lateral, né? Que eu sei que era um canhoto habilidoso, vai fazer rapidinho. Faz rapidinho. A mãe iniciante pode fazer um pouquinho mais devagar. E aí, quando entra na terceira parte da aula, que é com bola, por exemplo, passes, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas aí, aos pouquinhos também, né? Eu até faço a referência com a carta da autoescola, né? Uma pessoa que tem 30 anos, que nunca dirigiu, na primeira aula ela vai sair dirigindo? Não vai. Na segunda, melhorou um pouquinho. Na terceira, mas uma hora ela consegue sim fazer o básico do esporte. E esse feedback assim tem te ajudado no sentido de você auxiliar ainda mais, por exemplo, para uma família X desempenha muito bem. Às vezes ela vai entrar em contato, né, com o seu suporte. Exato. Estamos bem, tal. De bola. Isso daí seria, entre aspas, menos uma preocupação assim, né?
E como que você trata aquelas que realmente já tem um pouquinho mais de dificuldade, que não tem tanta aptidão, né, para o esporte? Como é que funciona esse suporte que vocês dão, a indicação de movimentos? Só para você entender, é assim, um outro feedback que eu tive também, eu mesmo pensando, né? Eu trabalhei no projeto até do Manuel Tobias, sim, do salão, né? Estive com ele. Era ele, demais, nem lembra? Nossa, no esporte SESC. espetacular, passava futsal bastante, né? Exato. Época também de ouro do futsal, que inclusive está numa final agora, né? Acho que vai ser. Quando vai ser? Esses dias agora. É no começo de outubro agora. Não lembro a data exatamente, mas você ganhou a semi agora, faz uns 2 dias. Então, o feedback que eu via dos alunos, né? Então, às vezes o garoto ou a garota estava ali comigo há 3, 4 meses, na escolinha, tô falando, não na competição. 3, 4 meses, falei, puxa, o menino não sabe dar um passe, está aqui comigo há 3, 4 meses. O que eu vou fazer? Né? Numa turma que metade sabe jogar bem, metade joga mais ou menos, e ali 10% tem dificuldade. Então, porque eu estou te falando isso para responder a sua pergunta. Então, a gente sempre teve essa preocupação. E daí que muitos exercícios que eu faço hoje, a gente tem o quê? O iniciante, o intermediário e o avançado. Então, o iniciante, por exemplo, ele faz o passe com a sola do pé. O intermediário já pisa e faz um passe. O avançado, ele já faz o passe de primeira. Então, a gente tem esse suporte, mas hoje em dia ainda é por e-mail. A gente responde por e-mail, que é um dos motivos também que eu vou criar um canal do YouTube, porque a gente também tem anotado todas essas dúvidas e dificuldades. Então, eu vou criar o canal do YouTube para a gente passar já isso de uma forma mais prática, para abranger mais pessoas. Para abranger mais pessoas. E uma outra sugestão que foi dada, que eu consiga fazer agora também, além do curso, ter um tipo de mentoria, que aí eu converso com a família 10 minutos por semana, exatamente para ver essa dificuldade e ali ao vivo, uma videochamada, já responder e já tentar auxiliar. Mas, basicamente, as dificuldades são as mesmas. E por isso que a gente introduz a coordenação motora no início das aulas. Porque muitas vezes a criança, quando você faz um passe, a bola vai 1 metro de distância, ela não consegue, ela não entende ou não sabe ainda que ela tem que deslocar a lateral, desloca lateralmente, pisa na bola, domina a bola. Né? Ela quer esticar o pé. Sim. Ela não... Então, são essas pequenas dicas que a gente... O famoso tempo de bola, né? Isso, a gente vai aos pouquinhos também dando isso, mas... Por isso que é fundamental essa parte, né? Falar aí para a criançada que está nos escutando aí, fazer essa atividade de coordenação motora, porque dentro do jogo você tem a bola vem alta, né? Você tem que levantar um pé e dominar, você tem que saber exatamente a distância do seu pé de apoio, né? Se você estiver muito longe, você não chega na bola. Então é isso, também trabalhar, se esforçar nessa parte que não é tão divertida. A molecada gosta muito de jogar. Mas é o que vai te dar resultado, né? Então, é o que vai fazer a diferença que a gente acredita, que a gente fala para os nossos alunos. Olha, você tem até uma brincadeira que a gente fez com os amigos, falar para o filho, seu filho nunca mais vai ser o último a ser escolhido. Depois que ele fizer o nosso curso. Sacanagem, é sacanagem. Mas é verdade, porque às vezes o menino não joga. Aí o que acontece também? Às vezes na aula de educação física, a escola tem ali 2, 3 bolas, tem 30 meninos. É muito jogo, é muito jogo. Aí no jogo... Parte prática, né? Aquela isso, no jogo ele recebe 2, 3, 4 bolas. Domina mal, não sabe dominar. Né? Tem essa dificuldade. Às vezes ele finaliza uma vez no gol. Vai finalizar corretamente? Muito difícil. Então a gente faz isso, a gente faz esse trabalho dentro do curso de repetição. Vai dominar a bola na aula 20, 30, 40 vezes. Né? Na comparação que eu fiz com a aula de educação física, ia demorar meses para ele fazer isso. Se você pegar o proporcional de movimento, de execução, né? Exato. Demoraria aí o quádruplo, né? 5 vezes, 6 vezes mais. E aí tem também a pressão, porque você está ali jogando na escola, erra o passe ou erra o domínio, os coleguinhas, de novo você errou, não quero fazer. Começa até o que chama-se bullying hoje. Mas é o que é o normal do jogo. Normal, né? Todo mundo quer ganhar. A cobrança ali dentro do campo, de quadro. Eu trago até uma comparação com a matemática, porque a matemática é mais ou menos assim. Né? Então, a gente explicando aí para os pais que estão nos escutando. Então, seu filho, você leva ele na escolinha, seria quando ele pratica os exercícios de matemática, 2 vezes por semana. E aí, ele não pega mais o livro de matemática, 3, 4 dias, volta lá de novo para fazer matemática novamente, exercícios. Né? Qual que vai ser a evolução dele? É difícil. Agora, se ele faz essas 2 aulas de matemática lá e faz mais 2 em casa, um reforço, né? Quando ele volta para a aula... Essa é a palavra. Eu ia te perguntar sobre... às vezes o menininho até pode treinar já nas escolinhas físicas, né? E o curso vem realmente como um complemento, né? Que seria aquela aula extra, né?
Porque, como você falou muito bem, às vezes o moleque pega ali na bola 5 vezes, e das 5 ele erra 2, já não fica tão confiante. Exato. E nesse momento que você tem ali contigo, com o primo, que você pode fazer entre amigos, com o pai, com quem quer que seja, Exato. igual você falou, você vai pegar ali 200 vezes. Então, tipo, você pega toda essa execução, movimento, tempo de bola, coordenação motora, agilidade, que faz parte, é uma das pautas do curso também, né? E o que é legal é que o pai ou a mãe está ali vendo a evolução do filho e a gente quer que ele treine junto. A gente quer tirar o pai do sofá da arquibancada e quer que ele faça junto. Então, o pai também erra. Então, você está fazendo, vamos fazer aqui um passe de primeira, por exemplo. Eu vou errar, uma hora você vai errar. Aí você pode me dar um feedback. Não, olha, vamos fazer desse jeito, não está dando. Vocês vão aproximar o cone. Então, também muitos pais, professor, eu posso mudar isso aqui? Pode, lógico que pode. Não precisa ser, não é uma receita de bolo. Né? Se o objetivo é um passe de primeira, tá difícil dessa distância, vamos aproximar um pouquinho. Né? Então, a gente tem essa facilidade das videoaulas, porque o objetivo é que ele, por exemplo, tem 5 atividades de passe. Então, ele olha o primeiro passe, olha ali com o filho, pausa o celular, faz. Aí eu recomendo lá, faça 5 minutos essa atividade, ou faça 10 repetições, 3 séries de 10. Beleza, terminamos, vamos ver qual que é o próximo. Vai lá no celular, ver qual que é a próxima atividade, e assim sucessivamente. Então, isso que a gente acredita, e isso é muito importante. Vamos fazer assim, ó, dentro de uma escala, né, de performance, por exemplo. Você tem ali uma criança que você diagnosticou como nível 4. De 0 a 10, ela é nível 4. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, é um pouquinho mais lenta do que as outras. Sim. Lenta no sentido não pejorativo, tá, pessoal? Claro. Lenta no desenvolvimento. No desenvolvimento. Ela fazendo passo a passo. Vamos supor, dentro de 6 meses e dentro de 1 ano, qual que é, assim, o avanço que ela tem fazendo a metodologia, mas treinando de verdade, né? Fazendo de assim, conta, né? O nosso curso ele tem duração de 10 semanas. Então, como que funciona? A gente fez uma pesquisa, descobrimos que 10 semanas é o tempo suficiente para criar o gatilho da pessoa fazer aquela atividade durante, pôr na sua rotina. Toda terça e quinta de manhã eu vou fazer com meu filho. Então, 10 semanas, a gente tem mais de 150 exercícios, né? E depois a gente faz essa sugestão. Façam as aulas, todo final de aula tem os desafios, que são os exercícios mais difíceis. Então, aí você monta a sua própria estrutura. Não é que, fez 10 semanas, acabou. Não. Exatamente. E o importante também, que você me perguntou dessa evolução, 10 semanas é para os alunos que já têm um desenvolvimento bom, já sabem jogar, digamos assim. Então, o que a gente aconselha muito? Fez a primeira aula, primeira semana, está na segunda semana, está tendo dificuldade? Vamos retornar para a aula número 1, o exemplo da matemática que eu te falei. Puxa, estava bem na soma, começou subtração, não estou tão bem. Vamos voltar, vamos começar novamente, né? Porque não é uma corrida de 100 metros, o curso é uma maratona. Sim. O importante é chegar no final, independente se você fez em 10 semanas, em 12, em 20, né? Mas eu acho assim que realmente o desenvolvimento esportivo, depois de 6 meses, né, respondendo a sua pergunta, 6 meses você já tem um avanço muito, muito amplo, porque você já vai dominar os fundamentos, né? Que é o domínio, o passe e o drible. Né? Então, dentro de um jogo, você que foi atleta, se você já domina bem, dribla e tem um bom passe, né? Sua evolução já... Aí vai faltar só a finalização. Namir, e dentro de todo o seu trabalho, assim, da análise que vocês fazem, tipo, de uma partida de futebol, até da escola sua mesmo, da metodologia da guia de treinamento, ou com o próprio Palmeiras jogando ali, ou qualquer outro time que seja. E você que teve convivência aí com nada mais, nada menos que uma academia, né, que ficou conhecida justamente pela plasticidade, pela forma leve de jogar. Então você sabe o que é um bom futebol. Para se jogar um futebol plástico, precisa ter o fundamento. Perfeito. E hoje, comparado ao passado, a gente sabe que teve algumas mudanças no futebol, em termos de estrutura e tudo mais, colabora, mas o futebol ainda tem a sua essência, né? Sim. O que você acha que, de fundamento, o que mudou de antes para hoje, ou para melhor, ou de repente que esteja faltando aí para aquele upgrade mesmo, que o atleta fala, pô, isso daqui é diferente dos demais? Exato. Na verdade, eu acho que assim, a mudança assim, mais significativa que eu vejo foram nas posições. A gente estava aqui conversando até antes de começar a gravar, nós tínhamos pontas, por exemplo, né?
Nós tínhamos um ponta esquerdo, um ponta direito. Qual que era a função do ponta? Driblar na linha de fundo e cruzar. Né? Era uma coisa simples. E aí, dentro da área, você tinha que ter o quê? Um cabeceador. Ele cruzou para quem? Né? Então, hoje em dia, eu vejo assim, com essa evolução tática, digamos assim, a gente chegou a ver muitos atletas com a perna esquerda jogando na direita. Né? O que você acha disso? Eu não gosto, porque ele tem que... É o quê? É bom se ele driblar para o meio e finalizar. Mas ele não consegue na linha de fundo. Até porque, geralmente, ele não tem a perna direita. Né? Então, nós tivemos exemplos aí, até no Palmeiras recente, até o Abel tentou fazer... Me esqueci. O Abel gosta de jogar invertido. Todo mundo, isso, né? Isso. Acho que foi depois... O Scarpa, lembrei. Ele fez isso no momento com o Scarpa, não funcionou, e o Scarpa acabou rendendo melhor antes da saída, quando ele já fazia o outro lado. Então, eu prefiro isso. E vejo também assim, o simples, eu sempre falo para meus alunos, faça o mais simples e o mais fácil. Você vai errar menos. Então, por exemplo, se nós estamos aqui, um companheiro a 5 metros e um a 20... Né? Toca no mais fácil. Toca no mais fácil, porque você não vai errar. Né? Você não vai errar. Mas eu acho que o que mudou muito e dificultou, assim, respondendo a sua pergunta, até meu pai brinca às vezes, muitas vezes os 10 estão atrás da linha da bola, no espaço de 25 metros. Você vê, cara, é visão, não tem nem o que falar, né? 25 metros. Então, fica difícil. Você vê que gira para lá, gira para cá, gira para lá, gira para cá, até aparecer um espaço. O bloco do time, né? Você falou que começou no ataque, meio defesa. Isso. Então, o Palmeiras mesmo, às vezes, é muita lentidão, né? Para trabalhar a bola. Aí começa, o volante toca no lateral, mas ninguém se movimenta no vazio para receber. Aí ele pega, volta aqui no Gomes ou no Murilo, aí joga lateralmente. Então, tipo, não é um negócio rápido. Vamos supor, se você tá ali na quarta zaga, já estica uma bola direto pro lateral que já avançou, você tá ganhando tempo, porque a bola corre, né? Os antigos falavam, quem corre é a bola, não o jogador. Mas aí, assim, aí eu vejo um problema. Muitas vezes o Murilo faz um lançamento, do Rony lá na frente, a bola chega no alto. E aí essa ligação direta também às vezes não funciona. Mas se conseguir achar o lateral que você falou que está livre, aí já acelera o jogo. Né? Então, até porque o Rony tem 50 centímetros de altura, né? Aí eles jogam... e o zagueiro tem muito mais alto. De frente, ele está de frente. Lance, exatamente. Então, assim, a gente não... Eu, pelo menos, acho que todo mundo, né, não gosta dessa ligação direta. É muito difícil dar certo. Diferente que nós comentamos do Everton, né? Que é o time adversário está aqui pressionando a gente, ele tem uma saída rápida, né? E aí o adversário de costas e nossos atletas de frente. Mas quando o time já está posicionado, né, a gente fala do passe vencedor. Tem que tentar achar o passe vencedor, que é para quebrar uma das linhas de marcação. E aí tem que ter a qualidade de quem passa e a inteligência que você falou, de quem está sem a bola aparecendo no espaço vazio. Uma coisa que eu sinto muita falta no futebol hoje, né? Eu jogava no meio campo, meia esquerda. Meu pai fazia com maestria. No Palmeiras, a gente tem o Veiga, por exemplo, que na minha concepção seria esse meia moderno, né? Que hoje em dia tudo... Sim. A nomenclatura, igual o Luxemburgo fala, né? Que não mudou a nomenclatura só, né? Só. Mas a maneira de se trabalhar ali, a essência do futebol, gosto de falar muito da essência, é a mesma. Eu sinto muita falta de um meia de visão, entendeu? O cara correu ali numa diagonal, você fala, pô, o ponto de fuga do cara, onde ele vai sair na cara do gol é aqui. Exato. A gente não tem. Eu sei Seria que os camisa 10 que a gente falava antigamente, os clássicos. Os clássicos, de verdade. Exato. Hoje em dia, assim, é espécie em extinção. Você não vê mais, até por questões táticas, todo mundo gosta de ficar conversando hoje em dia. O cara joga no 4-1, 4-1. Porque ele joga no 3, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, a gente sabe que tem a formação, é claro, mas dentro desse contexto que você passou, que eu concordo pra caramba, é que falta movimentação. Igual seu pai falou, o jogador tá lá, aberto na esquerda com a bola no pé. Ninguém se apresenta. Muitas vezes ele fica sem opção, ele começa de novo. Ele começa de novo. Então, é o passe seguro também, né? Isso, e aí o que acontece? Já vira um padrão. Né? Acostuma, né? Ele acostuma, não vamos falar nem nomes, eu tô lá na esquerda aberto, perto da linha de fundo. Eu já acostumo que eu vou dar uma balançada, vou esperar uma marcação chegar e volto o jogo para virar, e quem sabe do outro lado tem um espaço. E aí chega lá, acontece a mesma coisa. Aí ele fala, não, quer saber? Vamos começar o jogo de novo na esquerda, né? Tem isso daí, mas é uma postura defensiva, né? O medo de tomar o gol, né? Eu acho isso.
Por isso que antigamente a gente vai falar do Santos, né? Santos a gente sempre faz referência ao Pelé. Você viu também de perto, assim, né? Também, graças a Deus, tive convívio. Então, mas o que acontece? Fazia 6, se expunha, tomava 2, 3. Né? Então, hoje não vou tomar nenhum e vou tentar fazer um. Né? A gente tem alguns treinadores que têm essa mentalidade, funciona, são treinadores vitoriosos, mas assim, para o espetáculo, para quem assiste, não é uma coisa assim tão dinâmica, né? Você acha que a gente vai voltar a ter, assim, esse futebol plástico, por exemplo, no próprio Palmeiras, assim, ou até num time brasileiro aqui? Acho que vai ter essa possibilidade de novo, eu de acho que vai uma academia de isso. verdade mesmo. Eu acho que vai depender muito dos treinadores, né? Porque que nem a gente está comentando, você vai jogar contra um time que os 10 estão lá atrás, não tem muito do que fugir disso. Tem pessoas que falam, vamos aumentar o campo, vamos reduzir o número de atletas para ter mais espaço, né? Não sei se pode ser uma regra, que nem a gente comentou, a regra do goleiro para dar agilidade mudou. Eu acho que tem que ter alguma coisa nesse sentido, porque realmente, antigamente, tinha time que tinha retranca, mas o time às vezes vinha para retranca e tomava 2, tomava 3, tinha que se abrir. Porque o outro time tinha qualidade, né? Que é um negócio que... Exato. Então, eu acho que é por aí. Muitas vezes a gente vê o Palmeiras também, o vira 2, né? Antigamente vira 2, acaba 4. Né? E às vezes o Abel já volta numa postura, eu não sei, porque a gente está aqui de fora, mas já ganhamos, então vamos dar uma segurada. Mas com a sua experiência ali de campo, né? De treinamento e de oferecer essa informação para os seus alunos. Tem toda essa gestão mesmo, tipo, vamos economizar energia, pelo parâmetro do jogo, não adianta fazer 4, tá vencido de 2, vou colocar uns reservas, vou dar uma minutagem para o jogador. Exato, tem muito disso também. Mas não são todas as equipes, tem equipes que querem até treinar, o jogo ficou fácil, vamos fazer um jogo treino, vamos continuar. Né? Porque eu acredito que na facilidade também você aprimora muitos fundamentos, muitas triangulações, muitos passes, né? Mas aí depende da gestão de cada treinador, né? Você falou, aí tem outra linha de raciocínio, puxa, o jogo tá fácil, vamos colocar esses que estão jogando pouco para dar minutagem para eles. Então depende muito do que você quer, depende muito do treinador. Tem treinador que, na base principalmente, se ele ganhar de 7-0, ele tá felicíssimo, mas jogou só com os 11. Né? Tem outros que, puxa, ganhei o jogo, não importa se foi 3, se foi 4, mas usei todas as substituições que eu podia. Então, são muitos ingredientes no caldeirão, né? Para você dosar ali partida por partida também. E muitas vezes você que está ali no dia a dia, aquele atleta faltou durante a semana, então, não vou pôr ele, vou pôr o outro. E aí quem está de fora não sabe, por que não põe? Então tem toda essa gestão, na verdade. Por isso que hoje eu acho que evoluiu muito, né? Que a gente está perguntando de evolução. Antigamente era o técnico, preparador físico e o massagista. Eu quando eu fiz um estágio... Uma equipe gigante, né? Até fiz um estágio no Sub-20 do Palmeiras, em 2000 não, peraí. 90. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, eu estava estudando o Sub-20 do Palmeiras, era isso, o treinador, o preparador físico e tinha um massagista, 3. Hoje em dia, você vai lá, tem 12 profissionais, tem 10 profissionais. Então, aí cada um cuidando da sua área, consegue ter essa evolução de gestão que eu estava falando. Né? Então, de repente, hoje já tem o fisioterapeuta, olha, tá voltando de lesão, o jogo até tá o fisioterapeuta ganho. hoje em dia pode intervir ali numa... Porque ele, eu falei, acabou de cuidar da lesão do atleta, o atleta tá voltando. Por exemplo, o Estevão, esse ano se machucou bastante. Exato, o jogo tá ganho, vamos poupar ele. Né? E aí o treinador, com esse feedback da comissão técnica, ele tira. Né? Aí o torcedor, burro, por que tirou? Então a gente, quando está ali mais assim próximo, a gente sabe que às vezes as decisões, hoje em dia, por ter essa equipe multidisciplinar, muitas vezes nem vem do próprio treinador. Né? Vem esse feedback desse exemplo, não, tira porque ele está voltando. Essa daí é uma parte dos aspectos da estrutura do futebol que tem hoje, né? Tem o coordenador, tem o físico, tem o psicológico, tem o cara da fisiologia. Igual no Palmeiras mesmo, o pessoal fica lá monitorando até o sono do caboclo. Se o caboclo Exato. A parte de nutrição também, né? É importantíssimo. Cara, isso é absurdo, né? Tipo assim, o Namir vai comer uma saladinha, isso. O outro vai comer arroz e feijão, e o outro vai comer beterraba. O negócio Então, é a parte realmente esportiva que evoluiu muito. Por isso que não cabe mais, que nós tínhamos antigamente, hoje em dia tem alguns atletas, ele ter toda essa preparação, aí o cara vai para uma balada, beber, fazer, e depois quer jogar no dia seguinte.
Não aguenta, né? Hoje em dia tem as diferenças, assim, da qualidade técnica, né? Que eu acho que os jogadores do passado até tinham mais. É igual o Sormani fala, né? Acho que quando você tá com a bola e você, mas o futebol do passado tinha mais espaço, pelo menos é o que o pessoal comenta. Só que assim, quando você tá com a bola no pé e não sabe jogar, se torna um problema, porque o pessoal vai ficar visível que, tipo, pô, o cara não sabe o que tá fazendo com a bola no pé. Ao contrário também, né? Tipo, pô, a bola caiu no pé do seu Ademir. Então, mas aí tem o jogar sem a bola também. Né? Você deu exemplo, a bola caiu no pé do seu Ademir. Se ninguém se aproximar para uma tabela, por exemplo, não tem essa opção. A opção vai ser um lançamento, mas alguém se posicionou para um lançamento no ponto futuro. Né? Então, jogar sem bola também é muito importante, que aí entra já na parte tática. É fundamental que você falou do camisa 10. Às vezes falta isso, até o espaço que ele vai jogar. Né? Então, na verdade, aprendi isso no mestrado, é uma rede de significados. Né? Então, é como se fosse uma teia de aranha, está tudo entrelaçado. Né? Desde a sua marcar para atacar, então hoje em dia você pode já marcar atacando. Né? O Abel comenta isso aí no livro dele, né? Tipo, eu li um pedaço do livro no inteiro. O primeiro zagueiro dele seria o Rony, né? Tá marcando na frente. Exato. Então, por exemplo, eu sou um atacante, mas e se eu perder a bola? O que eu vou fazer? Ou se a bola está do outro lado? Se a gente perder, onde eu vou? Antigamente, a gente não tinha essa cultura tática que o Abel trouxe, né, da Europa, é importante, né? Antigamente, perdia a bola, tinha jogador que fazia assim, mão na cintura. Você acha que esse legado que tem acontecido no Palmeiras, né, no caso do Abel ali, eu acho que ele tem muitos acertos, também tem muitos erros, na minha visão, analisando friamente, né? Igual eu comento com os amigos, tipo, gente, nós somos Palmeiras, isso daí é indiferente, entendeu? Todo mundo, você quer o bem do Palmeiras às vezes de uma forma, eu quero de outra. Ninguém é perfeito também. Ninguém pensa igual e vida que segue. Sim. Mas eu acho que esse método, né? Eu acho que tem uma tendência a ser seguida no Palmeiras. Você acha que realmente serviu de lição essa estada aí do Abel no Palmeiras? Ele pode até prolongar aí até final de 2027 e tal. Você acha que realmente essa linha do tempo que foi construída no Palmeiras vai se repetir de repente com outro? Vamos supor, o Namir chegou no Palmeiras lá. Exato. A tendência é ficar mais uns 3, 4 anos também? Eu acredito que sim. Né? O problema do futebol são os resultados. Mas eu acho que o legado mais importante que o Abel pode deixar é essa confiança que o atleta tem no treinador. Né? Porque a gente, por exemplo, eu me lembro que no início ele fazia umas jogadas de escanteio ali, umas jogadas ensaiadas que ele gosta. Não saía legal, não era bom. Não era bom. Eu me lembro uma vez que o Patrick de Paula foi bater um escanteio para o Gabriel Menino. O volante bateu escanteio, era uma jogada ensaiada que deu errado. Né? Mas com o passar do tempo, as jogadas começaram a dar certo. Teve até contra o São Paulo ali uma jogada de escanteio, numa final, que a gente fez um gol de jogada. Nós fizemos uma assim agora, foi contra o Atlético, né? Que foi o pênalti em cima do Maurício, né? Então, o que acontece? Eu acho que o legado que ele deve deixar é isso, a confiança do atleta. Puxa, meu professor está falando, eu vou fazer porque vai dar certo. Se não for amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Por isso que precisa ter esse tempo de trabalho. Agora, uma coisa que a gente pode sofrer pós-Abel é as comparações. Comparação vai ser inevitável. Vai ser inevitável. E principalmente de números, porque ele tem números muito bons. E hoje em dia você sabe que começou com o PVC, né? Tudo tem estatística para tudo. Tem. Então, um dia eu dei risada. O PVC falou, jogou no dia 12 de junho, dia dos namorados. Ele fez uma estatística de Palmeiras e São Paulo só no dia 12 de junho. Eu dei risada. Falei, não, para, PVC. Daqui a pouco ele vai falar, puxa, o único jogador que fez gol com a perna esquerda no Aliança no dia do aniversário. Cara, o negócio que eu ficava doido quando eu era molecão, né? Colegial ali, ensino médio. O bendito feriado que eles chamavam de Porcos Tristes. Isso. Era impressionante, cara. É uma data assim Inclusive, se não me engano, foi até o dia que o Senna faleceu. Era um jogo Palmeiras e São Paulo. Não sei se é esse Porcos Tristes ou não. Mas eu me lembro do dia que o Senna faleceu, a gente jogou no Morumbi à tarde. Foi o Palmeiras e São Paulo mesmo. Isso. Teve até homenagem ao Senna, as torcidas cantaram, olê lá, Senna. Esse dia, mais que não era os Porcos Tristes, não. Nossa, mas eu lembro que essa data aí, cara, o Palmeiras ia jogar, tinha feriado de Corpus Christi antes, eu falo assim, meu... Eles vinham com essa daí. Mas assim, uma coisa interessante que eu me lembrei agora, também a moçada não pegou, eu cheguei a pegar, os corintianos chamavam a gente de porco. Então a gente ia no Morumbi, eles começavam a cantar, porco,
porco, e ficavam cantando uns 5 minutos, a gente ficava quietinho. Eu acho que durou um ano e pouco, até a gente Agora assumir. a gente pode falar 1 ano e porco. 1 ano e pouco, durou, e aí, pô, olha que maravilha, virou nosso mascote, quantos hinos aí a gente tem, a torcida cantando com o porco. Sim. Então, são coisas assim legais do futebol que acontecem, uma rivalidade, né? E a gente já estava numa época ruim, né? Desses porcos tristes aí. Hoje em dia já melhorou e... Sobre as comparações aí que você abordou bem, porque vai ser inevitável, cara. Você acha que pode ser também um fator que atrapalhe o desempenho de um próximo treinador, um novo ciclo de alguns outros atletas também? Porque Sim. tem todo esse passo a passo, igual a gente está comentando do curso. Tudo. Então, assim, você até tem, de repente, os jogadores ali preparados. Só que, de repente, também pode não dar certo, assim como não deu esse ano. Claro. A gente foi eliminado aí pelo Flamengo, foi eliminado pelo Botafogo, infelizmente. E esses daí, vamos supor, foi eliminado, teve torcedor que bateu palma, é um negócio assim que eu não fiquei muito feliz com isso. Mas, assim, aí esses que ganharam têm a confiança. Tipo, eles podem perder, né? Porque eles ganharam. Sim. Com outros, será que vão... esse daí pode perder? Acho que não vai ser bem assim. Eu não sei, eu acho assim, uma das dificuldades que eu falei como sombra, mas seria igual o atleta, por exemplo, sei lá, eu citei o Pelé. O cara vai substituir o Pelé no Santos. Esquece. Entendeu? As comparações atrapalham, não vai ter como, né? E até o psicológico do atleta, puxa, eu vou substituir o Pelé. Então, sempre tentar puxar para o lado positivo. Mas eu acho assim, complementando, eu acho que o legado dele vai ser positivo, sim. Um dia ele vai sair, né? Não tem jeito, e a vida continua. Pode ser difícil no primeiro mês, no primeiro ano, mas depois a gente vai. Como mesmo o caso do Hendrick, o Hendrick estava indo bem, começando. Puxa, será que vamos ter uma dependência que o Hendrick saiu? Ele saiu, mas aí já se ajeitou com outras peças. E é uma coisa normal do futebol, do esporte, o desafio, né? Tivemos aí nossos atletas olímpicos aí recentemente. São desafios, o atleta está sempre se desafiando, como os treinadores também, que treinam os atletas no dia a dia. Então, os desafios sempre vão existir. Já de vir treinar um clube tão grande quanto o Palmeiras já é um grande desafio. Já. Dependendo do processo, da carreira que o treinador está. Às vezes é o maior clube, o maior desafio da vida. Então o cara se motiva com isso. Em comparações, puxa, eu quero tentar superar o Abel nisso, naquilo. Então tem que sempre ter esse lado esportivo muito bem forte, né? Tá mentalmente sempre muito bem preparado para encarar essas oportunidades que a vida te dá dentro do esporte. Dentro dessa preparação aí tem a questão da saúde, né? Igual você comentou também, que entende muito bem da área aí. A parte estrutural relacionada à saúde no futebol faz com que o atleta hoje se machuque menos? Você acha que hoje realmente o físico, né? O futebol está bem mais físico. Faz total diferença no desempenho do cara hoje? Faz, porque os treinos já são especializados, né? Eu me lembro que também eu fiz um estágio com o professor Moraci Santana, há 15, 20 anos atrás, e ele me falou, pô, Namir, você precisa ver lá na Inter de Milão, que eu fiz um estágio, é sensacional. O atleta chega lá na máquina, ele põe o número dele, então a máquina já regula o peso dele, o peso que ele vai levantar, uma coisa sensacional. O Palmeiras, acho que o ano passado, demorou 15 anos, tecnologia chegou aqui. Né? Então, é uma coisa assim, e cientificamente, por que o Veiga vai levantar 30 quilos, né? E o Everton vai levantar 50? Então, tem já toda uma parte estrutural de estudo, científico mesmo, o atleta vai fazer só a carga que vai auxiliar ele, que a gente sabe que é o que ele precisa, nem mais, nem menos. Isso, o overtraining vai desgastar ele. E antigamente, que a gente está falando da época da academia, não tinha. O Palmeiras tinha que chamava-se gladiador, tinha vários, o atleta chegava lá, ele mesmo punha qualquer peso e levantava e fazia as repetições. Então, a ciência acho que ajuda muito isso, a ele ser um atleta, que nem nós falamos, desde a parte nutricional, da parte psicológica, dessa parte de cargas de treinamento. Então, isso facilitou demais, né? E acredito que isso, os campos hoje em dia também, né? Campos, o sintético, para quem está acostumado, né? Já temos aí a Arena da Baixada, temos o nosso campo, então... Do Botafogo também, que eles chamam lá de tapetinho também isso, lá. Então, e os gramados bem cuidados, né? Às vezes a gente vê jogos dos anos 70, dos anos 80, ali na grande área, tinha uma terra, então... era careca, né? Era calvo, né? Então, cal, né? Era pintado com cal. Eu lembro, eu lembro que tinha um aparelho, não era um aparelho, era uma lata
furada por baixo, Exato, lembra? que ia O cabo de vassoura você ia fazendo assim, ia marcando a área, meu Deus. Então tudo mudou, tudo foi evolução esportiva. Então acho que acrescentou bastante nessa parte atlética, né? Os clubes que têm essa condição. Igual o que você comentou agora do gramado sintético, né? Você faz os treinos também, que a gente está passando as imagens aí dos movimentos do treino. Esse gramado sintético, ele auxilia, ele atrapalha, porque é uma polêmica que tem aí, porque o Palmeiras ganha e todo mundo fica falando, não, ganhou porque foi no sintético. Não, acho que é a diferença, né? Seria a mesma coisa que o hábito. Então você treina no sintético, né? Ele está molhado, a bola é mais rápida. Você está habituado àquela bola, né? Que nem a gente falou da repetição. Então acaba trazendo sim uma vantagem esportiva, porque também eu me lembro que tinha, por exemplo, na Fonte Nova, alguns amigos foram profissionais. Ia jogar na Fonte Nova, né, na Bahia, era muito difícil, porque era uma grama alta. Chegava no segundo tempo, Goiânia também. Então, dava um cansaço, né, dava um cansaço físico, né, no membro inferior, porque a grama, você não está acostumado a correr naquela grama alta. E o Bahia já estava acostumado. Então, sempre os treinadores têm essas estratégias de mudar uma coisinha ou outra. Tem lendas do futebol que tinha campo que a trave era mais baixa, que eles mandavam baixar. Era a grama que era mais alta, né? Então tem tudo isso daí, mas eu acho que sim, tem que tirar a vantagem esportiva, porque é seu campo, né? O nosso alçapão. Então, sim, vai facilitar. Quem não está acostumado é realmente estranho. Mas e na formação do jogador? Você acha que os caras vão ficar mal acostumados? Tipo assim, eu só jogo em tapete. Não, aí você vai jogar no, sei lá, vamos pegar acho que até um tempo atrás aí a própria Arena do Grêmio, que é um time tradicionalíssimo aí também, o estado do gramado lá no Grêmio lá tava um horror, e declarações do Renato Gaúcho falando que o Soares não ia jogar no Allianz porque era sintético, e acabou que o Soares teve uma contusão jogando lá na Arena do Grêmio, entendeu? Na grama natural, né? Inclusive, o diretor da base, o João Paulo, você deve ter visto daí, ele falou que vai começar a treinar a base, também já treina, não só no tapete, não só no campo bom, ele vai jogar também em campo ruim, porque na base ainda acontece você disputar uma competição que o campo é ruim, né? E claro, se você só sabe jogar no tapete, você está acostumado a dominar a bola de um jeito. Se ela pingar ali num buraco e jogar a torta, você não consegue, você não tá, é o costume, é o hábito, né? Então, faz toda a diferença, sim. Mas eu acho que na iniciação, como a gente já estava falando, é já difícil, né, para o garoto, a menina também, eu tenho muitas alunas meninas, a menina que tem dificuldade, é melhor começar num sintético, por exemplo, ela vai ter, pelo menos a bola chega redonda, digamos assim, né? Porque a gente sabe que já jogou a bola na rua. Chega um negócio mais direcionado, né? Você deve ter tido também na sua infância, jogar na rua com bola diferente, aquelas bolas de capotão que eram leves, ou uma bola mais pesada. Eu lembro que a gente era tão viciado em futebol, né? A gente é até hoje, né? Eu lembro que a gente jogava com bola de handball, né? De educação física, aquela bola que sai... Eu, por exemplo, né, morava em São Paulo, tem um Guarujá, onde eu tinha um apartamento, passava ali o verão todo, a gente jogava muito na praia, na areia. Joguei areião, né? já. Então, o que acontece na praia? Tem um lado, que é perto do mar, que é durinho. Batido, né? Isso. E tem o outro lado, que é o areião. Então, tinha amigos nossos que falavam, pô, você não vai uma no areião, só quer aqui na mulher. Ele falou, lógico, eu não vou lá no areião fazer o quê? Pisar fofo, né? O pé em voz. Então, tem isso. E tem também um jogador que tinha um amigo nosso, jogava muito bem, destruía lá, mas todo mundo fala, puxa, se calçar ele vai numa grama e não vai conseguir desempenhar, porque também está habituado a só jogar descalço na areia. Então tem tudo isso, por isso que também no curso a gente dá uma recomendação para tentar, se possível, fazer, vai ali no parque, faz na grama, faz na quadra do prédio, do condomínio, faz no sintético, para a gente ter essa mobilidade, mas já seria num segundo momento. Inclusive, voltando no curso, as nossas primeiras aulas é muito atividades em duplas. Da metade por curso da frente, a gente introduz atividades em trios, chegamos até a quartetos. Por quê? Porque a gente quer também a sociabilização. Né? Então, imagina você descendo lá no seu condomínio, você e seu filho, né? Chega um garotinho que você viu. A bola é um implemento mágico, eu costumo dizer. A bola faz amizade, né, cara? Isso. Aí você chegou mais um amiguinho. Tem pais que falam, puxa, eu virei o treinador da molecada. Exatamente. Ele começou com o filho. Você me lembrou da minha infância agora. Tipo, o cara que nem gostava de futebol ia assistir ali o rachão, antigamente era aquele famoso 10 minutos, 2 gols, né? Isso, lembra? Aí o cara ficava olhando, daqui a pouco, inclusive tá até em época de eleição, a gente pegava a camisetinha de deputado para fazer o uniforme, cara. Entendi. Então, tipo, o futebol é isso, bastou uma bola e boa vontade.
pode ser menina, pode ser menino, Isso. pode ter 5, 7, 15, 20 anos, Exato. entendeu? Eu tô treinando com meu filho lá em casa, esse dia eu tava pegando no pé dele, né, com o pé de apoio é do lado da bola, né? Isso. Ele tava deixando o pé de apoio longe da bola, aí tava chutando, Não tem fazendo equilíbrio. aquela alavanca com o corpo. Falei, Lorenzo, pezinho do lado da bola, aqui você bate assim. Isso. Vamos que a gente está com know-how aí, ó, metodologia da guia de treinamento. Então, tem que fazer. Então, Você tem que sair daqui, ó. Vocês têm que sair daqui, ó. Craque, meu amigo. Se você não aprender a jogar com isso aqui. exato. E aí que a gente falou. Então, um dos pilares do curso também é essa socialização. A gente seria sensacional começar com seu filho, daqui a pouco vem um amiguinho, daqui a pouco você dando um treino e participando com 4, 5, 6. Então, por isso que a gente deixou do meio do curso para o fim esses exercícios em trios. Porque também chega uma hora que é muito difícil você dupla. É muito melhor em trios que já conseguem rodar, uma mobilidade maior, em quartetos também. Daqui a pouco tá até inventando também, né? Uma tabela, algum movimento assim, Isso. tipo, eu vou correr para lá, você toca, beleza? É o que a gente quer, é o que a gente deseja também, que tem essa parte intuitiva do pai e da mãe. Né? Que ela fala, puxa, se eu fizer isso daqui, eu acho que vai até melhorar. Eles me perguntam, né? Não, pode fazer, lógico, faz. É à vontade. Tem todo, como é que fala? Um protocolo, Protocolo, digamos assim, né? Mas a pessoa livre, pode, é livre, né? livre, né? Tipo, você fez dominou e tocou, né? E girou, por exemplo. Posso dominar, tocar e ficar aqui, dar mais um passo e giro depois? Pode, não tem problema nenhum. Até que nem eu disse anteriormente, não é uma receita de bolo. E o que a gente quer é isso, que tenha essa parte social de você descer na sua casa, no seu quintal, com seu filho, com a sua filha, e estar fazendo uma atividade física junto com ele. Tem memórias incríveis, por exemplo, que a gente quer que sejam duradouras. E eu me lembrei que, por exemplo, com meu pai, o que a gente fazia? Eu era o goleiro, ficava atrás da cama, ele ficava do lado de cá, chutando no gol para mim. Eu devia ter 5, 6, 7 anos de idade. Eu me lembro disso até hoje. Eu jogava bola com meu pai. Então a gente tem essa memória quando consegue ter essa atividade. Puxa, daqui a 20 anos, nossa, eu jogava com minha mãe, eu fazia lá um curso. Puxa, que bacana, a gente ia todo dia no quintal de casa fazer uma atividade. Então, eu lembro dessas memórias assim, né? Eu sou de São Paulo, Zona Leste, e a minha casa, no terreno, ela era lateral. Então não precisa ser corintiano. Não, Palmeiras. Zona Leste, ó, Zona Leste é palmeirense também, é grande também, lá, né? Bastante. E aí, do lado assim, eu lembro até hoje, era uma grama, não gramado, sim, perfeito, mas aí eu ajudava o meu pai a carpir, para a grama ficar baixa. Para poder brincar. Eu lembro que eu morava de frente a um córrego, né? Aí eu ia lá no lixão, pegava o pedaço de madeira, fiz o golzinho. Fazer o gol, né? O gol caixote. Cara, olha, eu fico até arrepiado. E aí eu lembro que minha mãe, cara, comprou varal, costurou uma rede só para poder chutar e eu vi aquele barulho da rede. Mas você chegou a jogar com suas vantagens, sim, né? Tipo, o cara que tá ali atrás, zagueiro, o cara tá vendo o jogo também, né? Pode orientar. Pode orientar. Então, meu pai, às vezes, ele se excedia, assim, né? Tipo, Narciso, ali, não sei o quê. Parecia videogame. Calma, não, pai. Calma que dentro de campo é outra coisa, né? Que foi legal você falar isso, que a gente tem esse problema com os pais também, quando já na vertente competitiva, garotada aí de 11, 13 anos, que o pai fica assim, né? Então, de repente, você combina com o menino, olha, cai aqui para a esquerda. E o pai, vem para a direita, vem para a direita. Aí o menino vai escutar o pai, né? Principalmente futsal, né? Que você escuta muito próximo. Então, a gente tem essa orientação aos pais também. Olha, eu pelo menos, gosto de fazer assim, olha, você quer conversar com seu filho, você pode orientar ele a semana inteira. Mas quando chegar no jogo, você está atrapalhando ele. É igual um local de trabalho. Isso. Aqui tem uma hierarquia, né? Eu quero que ele vai. Um exemplo simples, eu quero que ele bata o pênalti na direita. Eu treinei ele bater o pênalti na direita. E aí ele fica gritando na esquerda, né? Então acaba atrapalhando muito o menino. Confunde o menino, deixa ele ter só um comando, né? E até eu brinco com alguns pais. Pô, você quer ser treinador? Vai lá, monta o seu time, você vai lá. Sim. Aí vai ter um pai chato fazendo o que você faz, aí você vai ver. Então é isso, o pai quer ajudar, ele quer participar, né? Tinha uma propaganda da Gelal, não basta ser pai, tem que participar. Mas nesse momento acaba, como você disse, você se incomodava, né? Queria você acaba se incomodando. Assim, quando você tá jogando, você tá focado mesmo, é impressionante, cara, mas tem momentos que você parece que tá tudo parado em volta, tá só sim, o campo, né? Exato. Mas tem alguns gatilhos mentais que vêm dentro dessa preparação, que vamos supor, eu tô acostumado com a sua voz. Você tá treinando. Tarcísio, Fernando, Rafael,
Gabriel, você está acostumado com esses gatilhos, então você não está ouvindo ninguém. Bastou aquela voz conhecida. Isso. Tarcísio, você... Puta, é comigo. Aí você acorda meio que de novo. Exato. Inclusive, tem até uma técnica que foi curioso. Né? Quando eu fiz uma especialização lá atrás, um professor falou, olha, eu não apito. Meu treino é só meu comando de voz. Só uso o comando de voz que eu quero que meus alunos entendam a minha voz. É o que você acabou de falar. A maioria dos alunos, deu risada aqui, como que vai treinar sem apito? E olha que curioso, eu tinha meu apito, usava ele. Na pandemia, como eu falei, na volta da pandemia, a gente voltou a trabalhar de máscara. Tinha professores, conhecidos meus, que abaixavam a máscara e apitavam. Eu não, se eu tô com uma máscara que é uma proteção, apitava nada. Não fazia sentido ficar tirando a máscara e apitando, né? Então fica sem a máscara, né? E a gente voltou com receio, né? Você se lembra? Todo mundo com receio. Não tirava minha máscara de jeito nenhum. O que aconteceu? Comecei a verbalizar. O apito nem levava. Quando acabou, quando já normalizou... Eu nem lembrou mais da... E me lembrei do professor de 10 anos atrás. E aí, desde os últimos 2, 3 anos, não apito. É só comando verbal mesmo. E é mais eficiente, é o que você falou, o aluno escuta a sua voz. Vira um gatilho, né, cara? Porque assim... Porque o apito é chato também. Aí depois que eu parei de usar o apito, às vezes eu vou ver um treino, aí eu já me incomodo. O cara só apita, a guarda de trânsito. Perfeito. Então tem esses feedbacks. É uma ferramenta que pode se utilizar também, mas eu acho que não cria essa conexão verbal do treino, entendeu? Da conversa. E a voz de comando, né? Tem uma voz de comando. Volta, recupera, agora vai. Às vezes o cara nem fala nada, só de falar... É aquele grito que você fala, tenho que voltar. Não, aí é impressionante até o que você falou, é muito bacana. Às vezes só fala o nome, né? João... A entonação da voz já dá um comando, né? Ele tem que voltar, porque também um comando muito longo durante o jogo, às vezes também não é muito eficiente. Então, se o João, ele tá lá na frente, tem que voltar. Ele sabe que tá faltando alguma coisa. Perfeito. Então, cara, essas dicas assim de quem trabalha com futebol, tem esse dia a dia, é maravilhoso, assim, que você vai, com a experiência, né, você vai evoluindo. E esse caso foi a pandemia que me ajudou a realmente, não preciso mais desse apito. Infelizmente, né, dentro de algumas coisas ruins, acabam surgindo. Sim, a gente sempre tem que procurar, sempre surge até para a ideia do curso, veio da vontade da obrigação ter que fazer aula online, esse tipo, e os meus objetivos maiores, por exemplo, eu conheço vários estados do Brasil, mas tenho 5, 6, 7 que eu não conheço. Aí eu falei, puxa, imagina que legal ter um aluno no Acre, por exemplo, um lugar que eu nunca fui. Não sei se eu vou. E um dia, se tiver bastante alunos no Acre, vou fazer uma visita presencial, vamos fazer uma aula lá. Então, é você chegar em lugares que você nunca foi. Por exemplo, teve um curso que foi comprado na Alemanha, né? Aparece lá. Eu falei, puxa, que legal, uma pessoa da Alemanha se interessou pelo curso, né? A gente já tem um cliente internacional. Então, a internet, ela é mágica por isso, né? Não tem fronteiras, realmente. Inclusive, né, a gente pode comentar mais uma vez, o Namir também está fazendo um canal no YouTube. Isso, o canal no YouTube. Vai estar com uma frequência aí legal, uns 2 vídeos por semana, entendeu? Perfeito. Porque tem todo um trabalho, não é fácil ficar vivendo só disso, né? Tá pegando umas dicas aqui com o Tarcísio. Mas, assim, então, pessoal, o futebol, cara, além de ter essa interação, além de se aprender, de conhecer... Cara, trata com carinho, trata com respeito, que as portas vão se abrindo. É difícil? É difícil, é muito concorrido. Um teste, antigamente, você ia fazer um teste, tinha 100, 150 moleques, você jogava 5 minutos. Então, assim, hoje, com metodologia da guia de treinamento, você vai ter aí a faca e o queijo na mão. Você sabe onde você pode melhorar, qual que é a sua deficiência, qual que é a sua melhor qualidade. Vamos supor, você vai fazer um teste, você vai jogar 15 minutinhos. Você tem que fazer o quê? Aquilo que você sabe de melhor. Claro. O meu melhor é um passe. O meu melhor é um drible. Então, trabalhe em cima daquilo naquele período de tempo, né, Namir? Então, hoje a internet tem diversos recursos. Namir está falando, tem já cliente internacional, tem amigo meu, o Iá, que já comprou, que é professor de educação física. Isso, então, é para todo mundo, entendeu? Não tem uma distinção, tipo, o cara é profissional da área, ele pode fazer. Não, é para o pai, é para a mãe, é para todo mundo. Até no meu Instagram, depois a gente coloca o meu Instagram lá, vai ficar no link. Aconteceu muito disso. Às vezes, você começa a me seguir escolinhas,
professores, personal trainer. E quando eu criei, né, o Instagram, eu falei que era só para os pais e para os alunos, mas eu vejo que tem muitos profissionais que vêm também. O importante é passar para frente a informação, não interessa. E a gente aprende, e ajudar, né? Aprende com o outro, aprende, ensina e aprende. Então, isso é um fato curioso mesmo, que acredito que até no canal do YouTube vai acontecer, né? Que vão ter profissionais da área seguindo. E isso é interessantíssimo, né? Uma pessoa, pô, vou ver esse cara aqui, será que tem alguma coisa para ele me ensinar? Aprendi, puxa, que legal. Então, é um profissional que está querendo se qualificar, está querendo evoluir. Então, não tem problema. A gente tem a ideia, faz o projeto, né? Mas tem esses seguidores também da área esportiva. Eu acho bem legal, como eu sigo outros também, né? Exatamente. A gente não é o inventor do futebol, né? O futebol, ele é o que é justamente pela coletividade. Então, não tem nem como ser diferente. E o que eu contei minha história, aprendi muito com meu pai, né? E estando ali dentro do campo com todo mundo. Então, eu tenho esse desejo de passar o meu conhecimento adiante também. Esse é um dos objetivos do curso, que eu falei, fico felicíssimo quando tem esse feedback positivo dos pais. Puxa, me ajudou bastante, estou aqui com meu filho, estou brincando. E às vezes vira até uma brincadeira, né? Sim. Às vezes começa ali e vira uma brincadeira. Fica gostoso o negócio. Exato, né? Quer se divertir. Também teve esse feedback de pais. Pô, mas meu filho ele consegue fazer metade da aula, depois a gente já consegue. Eu falei, pô, mas você está ao ar livre com seu filho, com uma bola, com sol. Maravilhoso, parabéns. Entendeu? É isso. É isso. O que a gente queria, eu falei, despertar neles esse compromisso. Vamos descer lá toda terça e quinta, das 8 às 10, das 8 às 9, e tá ali com meu filho interagindo, brincando ao ar livre. Sensacional, já cumpriu o nosso objetivo. Valeu o domingão, né? Isso, valeu domingão. Já valeu. Torcendo pelo Palmeiras, brincando com o filho. Sim. Também tá aí, ó, juntamente com o futebol, acima de tudo, o bem-estar de todo mundo e é isso. E o que a gente fala, às vezes não é só a versão competitiva, a gente quer também a versão recreativa, né? Se desceu, se divertiu com seu filho, brincou, não precisa ele nem jogar na escola ou no clube, né? Mas virou uma brincadeira, virou uma atividade física saudável. Então, ó, para a gente encerrar, vamos tentar definir aqui, numas 5 palavras, a metodologia da guia de treinamento. A gente tem união familiar. A união familiar, e a gente pode citar a sua família, que vem do seu avô Domingos da Guia. Perfeito. Seu pai Ademir da Guia, e você, Namir da Guia. Então, tem toda essa história do futebol. Perfeito. Estão sempre ligados ao futebol. Então, você tem aí, ó, você que vai comprar o curso. Vamos lá. Você vai ter toda essa história que essa família carrega, toda a experiência. Perfeito. Você vai ter essa questão da emoção, como que é antes de uma partida, como é durante, como é depois. Você vai adquirir o conhecimento técnico, tático também, por assim dizer, que vai te auxiliar nisso. Perfeito. Físico, mental. Você vai fazer amigos. Perfeito. Portas podem se abrir. Tem 10 aqui, eu contei 10 já, hein? Não, inclusive a gente tem um e-book, né? Ao efetuar a matrícula, os alunos recebem um e-book que tem 10 capítulos. E a gente dá esses 10 benefícios, digamos assim, também. E a gente pede até que os alunos, antes de iniciarem as atividades, leiam o e-book. Ajuda. São 80 e poucas páginas, é uma linguagem simples, né? Até nas próprias aulas eu não procuro falar nome de músculo, nada disso. É uma linguagem corriqueira, mas a gente tem sim esses benefícios que a gente agregou. E o mais importante, que é um curso que ele é aberto, né? Como hoje em dia com a tecnologia, tem na plataforma. Inclusive, já vou subir alguns vídeos novos, exercícios novos, inclusive com o seu Ademir. O seu Ademir estava no auge dos seus 82. Eu já separei uns exercícios que a gente faz uns passes de primeira. Então, digamos assim, é um curso vivo, que ele vai se remodelando, até com o feedback dos alunos, né? Que eu falei, puxa, eles estão tendo muita dúvida nisso. Vou subir um vídeo lá explicando sobre esse assunto. Você falou posicionamento do pé, né? E, de repente, o pai que não jogou, ele não sabe do pé de apoio. Então, a gente dá esse feedback também. E a gente vai sempre estar tentando melhorar o feedback dos alunos, dos pais, para a gente ir evoluindo junto, indo numa caminhada que eu falo lá no final. Um curso que já é excelente, tende a ficar excelente ao quadrado, né? Tende a melhorar porque é o padrão, né? A gente pensa muito, até como eu coloquei o nome da minha família no curso, tem uma coisa eu tenho uma responsabilidade e tenho esse compromisso de estar sempre aprendendo, sempre melhorando. Esse canal do YouTube é um desafio para mim, né? Que eu já disse anteriormente, estou pegando umas dicas aqui com você, que eu sei que você manja. A gente também no início vai começar engateando, vai ter um errinho ou outro,
Mas como tudo na vida, a gente vai pegando e vai desenvolvendo. E para mim vai ser mais um grande desafio, mais um grande desafio. Que com certeza vai ser superado, com certeza. E só para falar também, eu não gostava de aparecer, né? Essa história de filho do Ademir, não gostava muito de aparecer. E aí surgiu esse desafio de eu ficar gravando e aparecendo. Foi um desafio que já quebrou, um canal no YouTube, quebrou o gelo, né? Quebrou aquele gelo, né? Quebrou. Porque até para falar assim, você não me perguntou, mas eu vou falar. Ser filho de uma pessoa famosa é legal. Não, inclusive estava aqui, né? A conversa vai rodando. É legal 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas quando você vira só o filho de alguém, associação, né? Você perde a sua identidade, aí já não fica legal. Então imagina eu chegar lá no primeiro dia de aula, né? O professor na chamada, Namir da Guia, você é parente do Ademir? Aí todo mundo vira para ver quem é, né? Aí você não sou. Vem naquela comparação, né? Que você falou até do jogador assim, tipo, e aí, você é tão bom quanto seu pai? Você vai ser profissional? Não, e como eu não fui profissional, muitas pessoas me perguntaram: você não quis ser jogador? Aí eu brincava, não queria jogar uma Copa do Mundo, tá milionário, não quis, me frito. Então tem isso, as pessoas às vezes acham que o caminho é fácil, né, para você ser filho de alguém. Mas no esporte você vê que é muito difícil. Eu acho que é um pouco mais fácil, por exemplo, na música, né? Pô, meu pai é músico, eu vou tocar junto com ele, vou no estúdio com ele. A competição talvez seja menor, né? Não, começo a fazer, sei lá, num videoclipe, eu apareço. Seu pai consegue te introduzir junto com ele. Né? Agora, o ex-atleta, meu pai parou. Quando eu tentei, ele tinha parado há 10 anos. Não tem como ele te ajudar. Aí eu, olha, o filho da Ademir, olha lá. Ih, não joga nada. Mas por quê? Que você falou, já te compara. A régua já tá lá em cima também, né, cara? Então tem assim, algumas profissões que a música que é bacana, que você pode. Temos alguns exemplos aí, né? Ou então você trabalha junto com seu pai, você tá ali, né, sei lá, você vai fazer a parte de trás ali, faz alguma coisa de empresaria, ou mexe num, né, canal de áudio, de som. Mas o esporte é muito difícil, você não consegue. Assim, o esporte, o futebol, ele é coletivo, mas depende da sua individualidade, né? Então... Exato. Não, e depende da oportunidade, né? Também. Como, por exemplo, meu pai, todo mundo comenta, ele teve pouca chance na seleção brasileira. E aí, como que... eu não ia nem falar isso aí, porque... não, mas é verdade. Então, entre aspas, ele deu azar, que era o Zagallo, que era um treinador que não gostava muito dele, e o Zagallo ficou lá 15 anos. Então, ele não teve chance. Né? Então, é a mesma coisa. Ele queria muito. Mas se você não tem uma chance, se você não é convocado, o que você vai fazer? Você não consegue jogar. Exato. Então, na iniciação para um filho é a mesma coisa. Né? Se você não tem oportunidades, né? E às vezes, no meu caso, que eu vejo, estava no clube errado, não devia estar no Palmeiras. Né? Eu devia estar na 2ª divisão do Japão, por exemplo. Desenvolvo lá, onde ninguém me conhece. Então, são assim, detalhes. Antigamente, os caminhos, assim, nos clubes grandes eram mais difíceis, né? Sim. Pelo menos o que eu via da minha época. Tipo, era bem melhor você pegar, assim... E o clube, o Santos teve sempre tradição de lançar jogadores, né? Mas é difícil. O Santos, na época, até então, era um único, né? Isso. Mas o certo seria você estar na região do interior, disputa alguns campeonatos. Vai aparecendo, se profissionaliza. Mas, assim, é uma época também... Na minha época, não tinha tanto esse negócio do empresário presente. Hoje em dia, o garoto com 13 anos já tem um empresário. E aí, o que acontece? Ele só consegue levar no clube porque tem um empresário. Então, o garoto que joga a bola bem aqui na rua da esquina, ele tem muita mais dificuldade de conseguir chegar. Exato. As oportunidades não são as mesmas, né? Não, a não ser que o empresário venha e fale, gostei desse garoto, vamos lá, vem comigo. Então, são coisas assim, normais, cada um tem a sua fase, a sua época. O importante é a garotada que está nos assistindo aí, se quer jogar, se quer ir, tenta fazer teste no clube, ou começa na seleção da escola, vai para a seleção do clube. O importante também é jogar, né? O jogar. Porque muitas vezes você está na reserva de um grande clube, é melhor você estar num clube de menor expressão, jogando, praticando. E como tudo na vida, é só com a prática que a gente vai tendo a evolução. Então é isso aí. Foi muito bom o nosso bate-papo. Não que eu esteja encerrando ele, mas foi muito bacana que a gente conseguiu bater essa bola aí de primeira e em função da gente amar o esporte em primeiro lugar, né? Foi uma coisa que eu percebi que foi assim muito bacana. E no início eu tinha essa paixão pelo Palmeiras que eu tenho até hoje, né? Mas eu achava que eu amava o Palmeiras, né? Aí quando eu fui para o mundo do futebol trabalhar nos esportes como futsal, futebol, eu consegui compreender que não, que eu amo o esporte é que a gente ama. E sou muito grato por ter nascido ali dentro do Palmeiras e ser palmeirense também.
né? Mas a essência, né? Sei lá, nunca trabalhei fora do país, mas se eu fosse trabalhar na Dinamarca, né? Eu vou porque eu amo futebol, né? Sim. Eu amo futebol. Mas assim, a nossa paixão se confunde. Geralmente o torcedor acaba não trabalhando, Exatamente, mas quando exatamente. você passa por esse outro lado, aí foi muito bacana que eu tive essa percepção. Não, eu amo o futebol. Por isso que muitas vezes a gente tem a paixão pela seleção Por também. isso que tem a célebre frase, não é apenas futebol. Isso. É isso. Não é só futebol. Não é só futebol. É muita coisa envolvida. Muita coisa. Mas, assim, quem trabalha realmente com isso... É uma dica importante também que meu pai me falou quando eu queria ser jogador. Ele falou, olha, Namílio, mas ser jogador não é só jogar no Palmeiras, no Santos, no Flamengo. Né? Tem os clubes da segunda, da terceira divisão. Né? Para me abrir os olhos ter essa ciência. Porque o garoto, ele sonha jogando no clube do coração. Hoje em dia, na Barcelona, né? Hoje em dia, ele sonha jogar fora, na seleção. Real Madrid. Aí ele vê lá que o Cristiano Ronaldo tem não sei quantos carros, ele acha que ele vai ter também. Mês que vem ele tá com 11 carros. Né? Então tem isso também, né? A gente tem que ter essa consciência que o esporte, ele tem isso também, né? A gente vê a vitrine lá de cima, né? A parte de cima da pirâmide, do iceberg, mas assim, tem que ralar. Tem que ralar. Mas assim, quem ama vale a pena mesmo. E na mão de pessoas corretas, o futebol molda caráter. Perfeito. E o Namir está aqui de uma família que tem um legado. Perfeito. Passamos para vocês aí um bate-papo muito top, entendeu? Onde a gente conversa sobre o futebol, sua essência, sobre o curso, sobre os treinamentos. Perfeito. E Namir, cara, valeu, sem palavras, mano. Obrigado aí. Prazer ter te conhecido pessoalmente, né? A gente fazia um tempo aí que já estava falar conversando. Isso para vocês. A gente se conheceu, né? Morando em Fortaleza, ele aqui em Rio Claro. E a gente através do Tonhão, bom lembrar. Dá os créditos ao Tonhão aí. Ele falou, não, vai lá que o menino é gente boa. E realmente a gente começou a falar sobre futebol, sobre Palmeiras. E foi uma coisa muito bacana, porque tem pessoas que você conhece assim à distância, que você... Né, não dá aquela liga, né? A gente já começou a falar do Palmeiras. Você viu o jogo de ontem? Vi, então isso e aquilo, e nossas ideias bateram. E consegui aí, felizmente, vir aqui para São Paulo, vim aqui em Rio Claro visitar nosso amigo Tonhão e conseguimos bater esse bate-papo aí. Espero que vocês tenham gostado. Exatamente. E lembrando que toda a descrição aqui vai estar relacionada ao curso, os links, tá bom? O telefone para qualquer dúvida vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E a gente agradece a todos vocês, pais, mães, filhos, primos, todo mundo que acompanhou a gente aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. É isso aí. Então, deixa o seu like e vai lá, Metodologia da Guia de Treinamento Professor Namir no Instagram, que o link vai estar aqui também, beleza? Aquele abraço, um avante. Até uma próxima. Falou. Valeu.